Olá, professores! Estamos aqui para mais uma live e hoje eu trouxe para vocês duas habilidades que são trabalhadas especificamente nos anos finais, quartos e quintos anos, que são as habilidades de números decimais e fração. Essas habilidades elas provocam na gente muitas discussões, muitas angústias. São conteúdos que normalmente são deixados para o final do ano letivo. Muitas vezes acontece de que os alunos acabam terminando o ano letivo sem conseguir de fato aprender, porque são conteúdos que eles demandam alguns conhecimentos básicos. Então, os professores normalmente acumulam para os últimos trimestres do ano. Mas são habilidades importantes e eu vim mostrar para vocês que tem algumas delas. Hoje, especificamente nessa live, a gente vai tratar de duas habilidades, uma de fração e uma de números decimais, que vocês vão constatar comigo que são fáceis de serem trabalhadas. Dá para se fazer um trabalho gostoso, um trabalho divertido, porque é lúdico, cai na avaliação, tem nível ele tem um nível de proficiência alto, então ele pode subir o IDEB do seu município e, no entanto, é possível de ser trabalhado, tá? Então, segue umas dicas aqui hoje, fiquem atentos nessa live e nós vamos tratar de um assunto importante, possível e que vai subir a nota do seu IDEB. Então, vamos lá? Quem já está com a gente na comunidade Saeb há mais tempo já me conhece. Quem está entrando, seja bem-vindo nessa comunidade. Meu nome é Franciele Rocha, sou professora, autora dos itens do quinto ano de matemática. Eu sou formada em matemática, sou licenciada e bacharel em matemática e trabalho, além de ser professora, com formação continuada de professores desde 2019, especializada em Saeb, e estou aqui para ajudá-los nessa missão, que é essa prova tão importante, mas também tão desafiadora, que tira a gente das nossa zona de conforto, né? É uma avaliação que tem um peso considerável em várias instâncias. Então, nós realmente recebemos uma cobrança maior neste ano de Saeb das diretorias de ensino, das secretarias, do diretor da escola, né? Há, na maioria do país, uma cobrança em geral para que se tenham bons índices nessa avaliação. Mas tem como a gente potencializar a nota do nosso aluno. Tem como a gente melhorar os nossos índices. E não significa necessariamente que a gente precisa trabalhar um monte de coisa. É para isso que nós estamos aqui na comunidade Saeb. É para entender de fato o que eu preciso trabalhar, o que meu aluno precisa saber, como que a gente desenvolve algumas habilidades, estratégias metodológicas. É para isso que a gente está aqui, para te ajudar, professor, nesse processo, para te dar esse aporte, para te dar essas dicas. E hoje, focando nas habilidades de matemática do quinto ano, selecionamos duas habilidades: fração e números decimais, compreensão e aplicação no Saeb. Lembrando que na matriz de referência nós temos mais do que duas habilidades que tratam de fração e números decimais, tá? Há outras habilidades envolvendo esses conteúdos, mas nós vamos discutir aqui nesse momento duas dessas habilidades. E a primeira habilidade que nós vamos tratar se trata do conteúdo de fração. Você sabe o que é uma fração? Você compreende de fato esse ente matemático, esse objeto matemático? Então a gente vai começar fazendo um estudo assim bem profundo do que é
para que você possa entender, inclusive, as metodologias que a gente vai sugerir aqui, tá? A fração, ela é composta basicamente por três partes: o numerador, o denominador e esse traço que a gente dá o nome de traço fracionário. Nós temos algumas habilidades que tratam de fração. Trouxe duas aqui como exemplo. A 5N1.8 diz assim: representar frações menores ou maiores que a unidade por meio de representações pictóricas, ou associar frações a representações pictóricas. A palavra pictórica que aparece nessa habilidade, ela se refere à imagem, a desenho, a uma representação geométrica. Então, quando eu digo aqui que a habilidade 5N1.1, ela prevê que o aluno consiga representar uma fração por meio de um desenho, é isso que ele quer tratar. Então, basicamente se eu der um desenho, o aluno sabe que fração é essa? Ou se eu der uma fração, o aluno sabe o desenho que essa fração, que pode representar essa fração? Então, é disso que nós vamos tratar nessa habilidade 5N1.8. Tem mais uma habilidade de fração, que é 5N1.9, que diz identificar frações equivalentes. Hoje, nós vamos estudar essa representação pictórica, esse desenho, esse jeito de representar a fração. Para entender melhor, então, o que é um numerador e um denominador, e aqui vai a nossa primeira dica de ouro da nossa live. Esse slide que está aqui, eu montei, tá? Eu escrevi essa escrita, esse texto que tem aí, dizendo que representa cada partezinha, fui eu que escrevi e eu gosto de dizê-lo, de escrever do jeito que está aí. Ele é diferente do que o livro didático traz. E aí tem um motivo por eu gostar de escrever assim, que daqui a pouco na nossa live você vai entender melhor. Então, o número 5, que é a parte que está embaixo, ele representa a quantidade de partes em que cada inteiro foi dividido. O numerador, que é o 3, ele representa a quantidade de partes que foi tomada do todo, né? Que foi que eu comi, que eu dei, que eu usei, que eu pintei, enfim. Eu tenho uma quantidade de partes ali e eu tomo algumas daquelas partes num determinado problema, numa determinada situação. O numerador representa essas partes que eu tomei. Então, de todas as partes que eu tenho, as que eu tomo para mim, as que eu uso para resolver no problema, no enunciado, é, o- é o que trata o meu numerador. O que eu quero chamar atenção? Qual é a dica? O que é que tem de diferente do livro didático? Se você olhar nesse texto que está aí representando o denominador, eu uso a palavra cada inteiro. E se você olhar o texto que está no numerador, eu uso a palavra todo. Normalmente, o livro didático traz o mesmo termo, a mesma palavra. Então, por exemplo, num livro didático é possível você vai encontrar assim: quantidade de partes em que o todo foi dividido, quantidade de partes que foi tomada do todo, ou quantidade de partes em que o inteiro foi dividido, quantidade de partes que foi tomada do inteiro. Então, normalmente, no livro didático, o mesmo termo que é usado no texto que define o numerador, ele é usado no texto que define o denominador. Eu gosto de fazer uma diferenciação aqui. Então, eu normalmente uso nas minhas aulas e nas minhas formações, especificando que o denominador é a quantidade de partes em que cada inteiro foi dividido e o numerador é a quantidade de partes que eu tomei do todo. E isso vai fazer toda a diferença no decorrer dessa live para você justificar e entender o que de fato é o numerador, o que de fato é o denominador e o porquê esse cuidado para atender a habilidade SAEB. Então vamos lá. Se por acaso eu pedisse para vocês representar a fração 3 quintos por meio de uma representação pictórica ou por meio de um desenho, como é que a gente faria isso? Se precisássemos representar essa fração, então a gente representaria da seguinte forma: você pegaria um todo, dividiria o todo em 5 partes, já que a fração é 3 quintos.
e eu tomaria três partes. Então, ou eu pintaria três partes, enfim. Então, imagine que você tem um retângulo, pode ser qualquer todo, pode ser um circular, pode ser na forma de um retângulo, de um quadrado, uma figura geométrica, e pode inclusive ser discreto. Então, eu posso ter uma quantidade de objetos que eu divido em cinco partezinhas e eu pego três partes. Isso representaria 3 quintos. Mas eu vou usar no contínuo aqui uma representação pictórica. Imagine então que a gente tem um retângulo. Esse retângulo vai ser dividido em cinco partes para representar o denominador e eu vou pintar três partes. Essa é a representação pictórica da fração 3 quintos. Pronto. Então, se tivermos uma questão como essa, poderíamos ter lá é, a fração 3 quintos, várias imagens, e perguntando qual delas se refere a 3 quintos. Ou o processo inverso. Eu te dou o desenho, a representação pictórica, te dou várias frações e pergunto qual dessas frações representa, né? Tem o desenho representado acima. Então, a gente pode ter essas duas situações. E não tem nada de novidade aqui, né? Isso é uma coisa que os professores trabalham, é um conteúdo fácil, atende parcialmente a habilidade. Onde que eu quero chamar atenção? Franciele, mas cadê a novidade do Saeb? Cadê a novidade dessa plataforma, da comunidade que vocês sempre trazem nas lives? O que que tem de novo? O que tem de novo vem agora. Vamos continuar então na nossa apresentação para vocês poderem entender o que de fato eu estou querendo dizer quando eu falo sobre dicas que nós vamos dar. Então vamos lá para a apresentação. Eu trouxe aqui alguns detalhes, tá? Que foram feitos. Essas observações elas foram feitas numa tese de doutorado que trata da, da análise, né, do estudo de frações para alunos de quinto e sexto ano. E eu trouxe aqui para a gente começar a discussão, tá? Então vamos lá. Fração, dificuldades da relação parte-todo. Quais dos desenhos abaixo podem ser representados pela fração 2 sextos? Então, olha só, ao todo eu trouxe 5 representações pictóricas. Essa não é uma questão Saeb, tá? Essa aqui é uma discussão que eu estou trazendo. Por que que não é uma questão Saeb? Porque em uma questão Saeb, a gente teria 4 imagens e não 5, porque pro quinto ano a gente só tem A, B, C e D. Uma outra coisa que não acontece numa avaliação Saeb, por exemplo, no item de Saeb, é que não há duas respostas corretas, só há uma, e aqui a gente pode ter várias. Quais dos desenhos abaixo? Então a gente pode ter mais do que uma resposta correta. Então, isso aqui não é um item de Saeb, não tem carinha de Saeb, mas eu elaborei para a gente poder entender uma série de associações que os nossos alunos fazem e que a gente está trazendo para essa live para estudo. Então vamos lá. Quais dos desenhos abaixo podem ser representados pela fração 2 sextos? 1, 2, 3, 4, 5. Pelo que a gente já viu aqui, de tudo que a gente já estudou, a gente já sabe que a fração 2 sextos, nós temos o numerador que é 2, o denominador que é 6. O 6, ele representa a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Olhando para isso, então a gente já descartaria o item 3. Porque se contarmos, dá mais do que 6 subdivisões ali, certo? Então, o 3 já sairia do nosso escopo aí, das nossas possibilidades. Mas tem, além disso, temos outras coisas para discutir. Então, vamos a essas discussões. Primeiro, olhando para essas imagens, vamos lá. A 1 representa 2 sextos, A 4 representa 2 sextos e A 5 representa 2 sextos. E agora vamos a uma discussão, tá? Estudos nos mostram que o 4 é o tipo de resposta em que a gente tem um número maior de acertos, tá? A 1 e A 5 são respostas de fato possíveis, representam 2 sextos, mas quando fazemos uma avaliação dos alunos do quinto ano, é possível detectar que tanto representações como A 1 e A 5 elas têm um índice menor de acertos.
Por quê? Aonde está o problema? O problema está no fato de que tanto a um quanto a 5 elas não têm as partes pintadas adjacentes, que é como a gente usa, esse termo que a gente usa em matemática, para dizer pertinho, né? Grudadinho. Então, elas não são adjacentes. Ela, se você olhar, na um você tem uma partezinha pintada aqui e uma partezinha no fundo. Na 5 você tem uma em cima e uma embaixo. Apesar de serem corretas, apesar de representarem dois cestos, tem um índice maior de erros quando a gente faz uma análise, um estudo sobre o que as crianças entendem. Muito provavelmente, esse erro ele acontece devido ao fato de que na nossa prática pedagógica é comum a gente utilizar sempre essas pinturas, essas representações adjacentes, sempre pertinhas uma da outra. Então, quando nós encontramos, por exemplo, o 1 e o 5, é difícil a gente fazer isso em sala, né? A gente nem se atenta para isso. No entanto, quando estamos falando de SAEB, o que a nossa habilidade diz é que o teu aluno precisa saber representar pictoricamente, representação geométrica, o desenho de uma determinada fração. E ele não é claro, não há uma especificamente ali me dizendo se essa representação vai vir como a um ou como a 4, por exemplo. Pode ser que venham termos adjacentes, partes pintadas adjacentes, mas pode acontecer delas não serem adjacentes. E tá tudo bem, porque ambas representam dois cestos, tá? Então, essa é uma das dicas de ouro que a gente está trazendo aqui para essa live de hoje. Outro item. Por que que a representação 2 não está correta? Porque dividiu em 6, professora. Pintou-se 2, professora. Por que que não está correta? Porque quando falamos de fração, é preciso que o nosso aluno entenda que as partes devem ser, que o todo tem que ser dividido em partes iguais. Então, essa palavra, partes iguais, ela deve estar no seu vocabulário constantemente. Porque a número 2 é uma possível, é um distrator mesmo, um distrator efetivo aqui, tá? Provavelmente será um item de distrator que virá na avaliação e é um item que pode provocar erros. Porque o aluno, se o aluno entende que divide em 6 partes e pinta duas, então ele pode ser levado a achar que essa representação 2 é uma representação da fração 2 sextos. Então, na sua explicação, na sua fala, tem que estar claro que nós, em fração, essa subdivisão, ela tem que ser feita em partes iguais. E eu trouxe uma pesquisa, e essa fui eu mesma que fiz, com alunos de quinto ano sobre fração, tá? A questão que nós apresentamos para várias turmas de quinto ano, de vários municípios da escola pública foi: qual das frações a seguir tem um quarto da figura pintada? E agora eu vou te dar a segunda dica de ouro, tá? Os documentos do INEP nos dizem que uma das frações que estará lá é a fração um quarto. Então, atentos, professores. Olha, se tivesse uma luzinha para pôr para piscar aqui agora sem parar, eu colocaria assim: atenção, 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 atenção. Trabalhe um quarto. Os documentos do INEP, os níveis de proficiência do INEP nos indicam que a fração um quarto é uma das frações que tem, então, essa cobrança de representação, tá? E aí, esse item fui eu quem elaborei, a gente aplicou em vários municípios, e a gente tem, então, figura um, ó, uma figura, uma partezinha pintada, quatro partezinhas em branco. Figura 2, representação aí um quarto. Figura 3, uma figura dividida em quatro partes iguais. Figura 4, uma pintada, três em branco. Vamos discutir tudo isso? Então vamos lá. A resposta correta para essa questão é a figura 2. É uma figura em que foi dividida em quatro partes iguais e que uma delas está pintada. Se você olhar o nosso gráfico, esse gráfico traz a quantidade de acertos das turmas em que a gente aplicou. Então, nós temos 43% das crianças acertando esse item.
tá? E olha, eu estou falando aqui de mais ou menos 5 a 6 turmas de quinto ano de várias cidades, tá? Então, nós temos 43% desse alunado, dessa amostra que a gente pegou, acertando, respondendo que é a figura 2. Mas olha que louco. Figura um, em que você pinta um item, deixa quatro em branco. 27% das crianças respondendo que um quarto é a figura um. Onde está o problema aqui? A criança não entende que o denominador, ele representa a quantidade de partes que o todo foi dividido. No nosso caso, o todo foi dividido em 5 partes, não em 4 partes. Mas as crianças podem ser tendenciosas a achar que é quantidade de partes pintadas, quantidade de partes sem pintar. O que levaria à resposta da figura um, que é um distrator em potencial aí, tá? Figura 3, 19 crianças não, 19% das crianças analisadas responderam que é a figura 3. Onde está o problema desse raciocínio? Eu tenho uma figura dividida em 4 partes. E eu pintei as 4 partes, tá? É, se eu fosse representar qual fração que é a figura 3? A figura 3 ela é 4 quartos. É um todo dividido em 4 partes, no qual eu pintei as 4 partes. Então, a figura 3 ela representa 4 quartos. Não é um quarto como tá no enunciado. E a figura 4 que a gente acabou de discutir, esse distrator, eu tenho uma parte pintada, o meu todo foi dividido em 4 e eu tenho uma parte pintada. Mas eles não estão em tamanhos iguais, que é uma condição para a existência aí da ideia de fração. É que o todo seja dividido em partes iguais. Então, a figura 4 não representa um quarto. 11% das crianças marcaram a figura 4. Para quem já escutou falar de distrator, se você não assistiu as lives, assistam outras lives aí nós. Todas as minhas lives eu falo de distrator. Para quem já conhece o distrator, só relembrando para quem é novo aqui na plataforma, tá? O que que é um distrator? São respostas erradas, mas que são possíveis de serem consideradas, porque elas não são respostas aleatórias. São respostas que são providas de um erro de conceito, tá? Elas surgem quando a gente pensa errado um determinado conceito. Então, todos os itens que estão aqui, nós temos 4 alternativas de resposta. A letra B é o nosso gabarito, é a resposta correta. As letras A, C e D é o que nós chamamos de distrator, que são respostas possíveis vindas de um pensamento errado, tá? Então a figura um, 3 e 4 são possibilidades de respostas que nós temos, mas que vêm de um pensamento errado aí, são distratores em potencial. Quando vocês forem trabalhar com seus alunos, considerem essas respostas. Pega esse slide aqui, ó. O slide fica disponível para quem é da comunidade. Tá lá na nossa plataforma. Pega esse slide aqui, printa aí essa tela, professor. Você que está assistindo essa live, printa essa tela, monta essa questão, aplique. Faça uma autoavaliação da sua turma. Faça uma diagnóstica da sua turma. E analise. A partir disso, faça um trabalho de fração, de representação pictórica, para que eles possam entender, assimilar e tirar todas essas dúvidas, tá? Bom, e se eu perguntasse como representa geometricamente a fração 5 terços? Vou deixar aí um tempinho agora para vocês pensarem nisso. Lembrando que o denominador sempre representa a quantidade de partes que o todo foi dividido. O numerador representa a quantidade de partes que eu tomei aí, né? Desse todo, que eu tô tomando aí. Alguns minutinhos aí para vocês pensarem na representação pictórica dessa fração. Enquanto isso, ó, vai comentando aí no chat de onde você é. Eu quero saber, essa comunidade aí, a gente alcança o Brasil todo, de sul a norte, né? Muita gente do Nordeste com a gente. Nós temos muitas pessoas do Nordeste aqui com a gente. Os meus lindos ali do Centro-Oeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo.
né? O pessoal ali que trabalha com a gente no presencial. Comenta aí de onde você é, só para a gente poder saber, né? E compartilhando aí e lendo aqui para a gente saber de onde vocês são. Vamos lá? 5 terços. Como representar geometricamente? Como fazer uma representação pictórica disso? Bom, de acordo com o que a gente já falou nessa live, o denominador, ele me diz a quantidade de partes em que o inteiro vai ser dividido. Então, se eu tenho um inteiro aqui, ele será dividido em 3 partes. Muito bem. No entanto, se eu for pintar essas partes, ainda que eu pinte todas, eu só pinto 3. Mas o meu numerador é 5. Então, o que fazer? Como representar 5 terços? Bom, a gente tem que pegar o novo inteiro, que também será dividido em 3 partes, e pintar então mais 2 partes. O que é que eu tenho agora? Eu tenho 5 partes pintadas de inteiros que foi dividido em 3. E é aqui, quando a gente olha para isso, quando eu pergunto quanto eu pintei mais do que um inteiro. E a gente tem até uma representação aqui em fração mista, que é, na verdade, 5 terços é um todo, e ainda de um segundo todo, de um segundo inteiro, mais 2 terços, tá? Então, toda vez em que você tem um numerador maior do que o denominador, isso vai resultar em uma fração que ela é maior do que o inteiro. Porque se o denominador é um número que é menor do que esse, então você vai precisar de mais do que um inteiro, de um inteiro para tomar todos esses numeradores aqui, todas as partes que eu preciso. É o caso dessa representação que a gente acabou de fazer aqui, tá? Nossa, nunca vi. É muito difícil a gente ver em sala o trabalho de uma representação pictórica de frações impróprias, frações em que o numerador é maior que o denominador. É muito difícil a gente fazer esse trabalho, tá? No entanto, é uma questão que vai ser cobrada na avaliação SAEB. Daqui a pouco eu vou voltar na habilidade para a gente discutir isso. Mas eu quero dizer aqui o porquê, então, que eu uso nomes diferentes, termos diferentes para referenciar numerador e denominador. Gente, isso é uma coisa minha, que eu uso para explicar nas minhas aulas, nas formações presenciais, nas lives, nos materiais didáticos que a gente produz. Por quê? Porque a gente, para tentar explicar para o meu aluno o que significa cada coisa. Olha como agora vai parecer fazer muito mais sentido a escolha dos termos que eu usei. O que que o 3 significa? A quantidade de partes em que cada inteiro foi dividido. Por que cada? Porque sim, eu posso precisar mais do que um inteiro para representar pictoricamente essa fração. Então, cada um dos inteiros que eu pegar, e pode ser muitos inteiros, não importa a quantidade de inteiros, mas cada um dos inteiros tem que ser dividido em 3 partes. Então, o 3 nesse caso, ele representa a quantidade de partes que cada inteiro foi dividido. E o 5, a quantidade de partes que eu tomei do todo, de todos os inteiros. Vou voltar aqui. Olha só. O 3 é a quantidade de partes que cada inteiro foi dividido. Então, eu dividi esse inteiro em 3 partes. Se precisar, eu vou pegar um novo inteiro que também será dividido em 3 partes. Se precisar, eu vou pegar um novo inteiro que será dividido em 3 partes. E eu vou tomando inteiros até que eu consiga 5 partezinhas. Nesse exemplo que eu estou usando aqui, 2 inteiros são suficientes, porque no primeiro inteiro eu já pinto 3, e no segundo inteiro, que também foi dividido em 3 partes, eu pinto 2.
resultando em 5 partes pintadas do todo. Por isso que eu tenho cuidado de fazer essa diferenciação nos termos usados no numerador e no do denominador, para que fique claro do que se refere cada uma dessas partes, o que representa cada um desses números. E quando a gente vai lá para a habilidade SAEB que a gente está estudando, que é 5N 1.8, ela diz assim: representar frações menores ou maiores que a unidade. O que que ela me traz? O que que ela me diz? Ela me diz que eu posso ter a fração 1/4, em que eu pego uma coisa que é menor do que um inteiro, mas sim, eu posso ter uma coisa que é maior do que o inteiro. Ou seja, que eu vou pegar um todo, vou dividir ele, vou pintar tudo, vou precisar de outros todos, de outros inteiros. Então, eu posso ter representação de fração que são maiores do que a unidade. Essa é a nossa dica. Olha quantas dicas que a gente está dando hoje. Percebe a riqueza de todos esses detalhes que só a comunidade Saeb tem, que só o Saeb Digital consegue oferecer para você? Porque a gente faz estudos e estudos e estudos sobre tudo aquilo que o INEP publica, sobre tudo aquilo que o Saeb tem, que já foi divulgado, para poder entender. Cada palavrinha das habilidades, elas são estudadas profundamente, né? E como nós somos da área, nós temos uma equipe da área de matemática, uma equipe de fato formada, especialista na área de português e na área de matemática, a gente consegue visualizar esses detalhes e trazer aqui para vocês com essa riqueza de detalhes, com esse rigor matemático, mas ao mesmo tempo com essa leveza, para que você entenda, aplique e melhore seus resultados. Então, o termo maior que o inteiro é de fato um termo que nos chama atenção nessa habilidade, porque pode vir uma questão assim, e ao mesmo tempo ele não é uma coisa que dificulta o ensino. Talvez, de fato, e eu reconheço isso, não se há o hábito de trabalhar isso em sala. É verdade. Mas não é difícil, são questões de níveis avançados que vai subir a nota do seu IDEB. Então, atenção para esses detalhes, tá? E aí, o que que eu trouxe agora? Ah, como uma boa professora, gente, não poderia deixar de ser assim. Trouxe vários exemplos, até a gente entender e tirar aí todos esses bichinhos que estão na nossa cabeça, falando, ai meu Deus, não vou conseguir. Trouxe vários exemplos para a gente treinar isso. Com vocês que estão me assistindo agora, com vocês que vão assistir depois, né? Nós estamos ao vivo aqui, mas em outro momento para que você estude essa habilidade, consiga se apropriar, da maior quantidade de conteúdo possível para poder repassar isso para os seus alunos. Então vamos lá. Que fração representa a parte pintada? Vamos lá, tô teste agora, hein, treinando. Bom, o que que eu tenho que saber? Primeiro você tem que olhar. Nesse caso em específico, eu só tenho um inteiro. O meu inteiro foi dividido em quantas partes? 3. Pintei quantas partes? 2. Qual é a fração que representa isso? 2/3. E esse é um exemplo de algo, de uma representação pictórica que é menor do que o inteiro, que consta lá na habilidade. Mas e essa? Qual é a fração que isso representa? E aí, atenção agora, hein, professor? Olha para cada inteiro separadamente. Esses desenhos, eles não são uma coisa só. Eles não são uma barra de chocolate só. Se eu estiver tentando assim representar alguma coisa no mundo real, nós temos 3 inteiros, tá? Cada inteiro foi dividido em quantas partes? 2. Ótimo. O denominador, ele representa a quantidade de partes que cada inteiro foi dividido. Cada inteiro foi dividido. Cada inteiro foi dividido em 2 partes. O numerador representa a quantidade de partes que eu pintei de tudo, do meu todo. Nesse caso, foram pintados 5 partes. E que fração é essa? 5/2. E você deve estar pensando aí, não, é 5/6.
Não é 5/6. 5/6 seria se eu tivesse um único todo dividido em 6 partes e pintado 5. Esses todos que estão desenhados aqui, eles não estão grudados um no outro, eles não representam um único inteiro. Nós temos 3 inteiros, cada inteiro dividido em 2 partes, e ao todo se pintou 5 partes pintadas do todo. Nossa, professora, tá confuso. Tá bom, trouxe mais exemplo. Olha essa situação. Essa situação é a representação de um inteiro só. Aqui sim, você pode contar a quantidade de partes que tem e a quantidade de partes que foi pintada. Então, aqui eu tenho 5 partes, um todo que foi dividido em 5 partes, e eu tenho 3 partes pintadas. Representação fracionária, 3/5. Isso. Mas aqui não. Aqui, de novo, olha lá, eu tenho inteiros, vários inteiros. Quantos inteiros eu tenho aqui? Eu tenho 4 inteiros. Se fôssemos pensar isso como barrinhas de chocolate, são 4 barrinhas de chocolate. Eu tenho 4 inteiros. Cada inteiro foi dividido em quantas partes? 2. Então, o meu denominador, númerozinho que vai lá embaixo, é a quantidade de partes em que cada inteiro foi dividido. 2. Quantas partes do todo eu pintei? E aí eu não olho para cada, eu olho para tudo. Ah, o todo foram pintadas 8 partes. Então a representação fracionária é 8/2. Quer ver uma coisa? O traço fracionário também representa divisão, né? Nós não vamos focar nisso agora, porque isso seria uma outra habilidade. Mas o traço fracionário representa divisão. Se eu fosse dividir 8 por 2, quanto dá isso? 4. O quanto que eu tenho de desenho? 4 barras de chocolate. Então, sim, essa representação fracionária é o que de fato representa a quantidade de que eu tenho aí na minha representação pictórica. Vamos para os últimos exemplos que eu trouxe para a gente discutir. Esse inteiro, ele não precisa necessariamente ser retângulos, ser circulares, ser quadrado. Pode ser, por exemplo, isso que está aí. Não importa como eu dividi como é o meu inteiro. Só importa que ele seja dividido em pedaços de mesmo tamanho. Então, eu tenho um inteiro aqui, né? E na matemática a gente chama de não convexo. Não vou me adentrar nesse momento aqui sobre isso, mas a gente tem uma figura não convexa aqui, só que ela foi dividida em pedaços iguais, em quadradinhos iguais. Olha aí. E aí a ideia é, eu tenho um todo só aqui, tá? Essa é uma figura que eu tenho dividida em quadradinhos iguais, em pedaços iguais. Como eu estou tratando de um inteiro só, aí é aquele conceito trivial. Quantas partes ele foi dividido? 3, 6. 6 partes. Ótimo. Quantas partes eu pintei? 5. Representação é 5/6. Já nesse, também um desenho não convexo aí, uma figura geométrica. Mas quantas figuras eu tenho aí? 3. Atenção, coisas maiores que o inteiro. O meu denominador, eu olho para cada. Eu tenho 3 imagens. Mas para falar de denominador agora, eu olho para um desses. Olho para uma dessas imagens e vejo. Quantas partes que ela foi dividida? 5. Então, o meu denominador vai ter 5. E o numerador? Aí eu olho para o todo. Em quantas partes eu pintei? Quantas partes eu tomei do todo? 14. Então, a representação é 14/5, tá? Para encerrar, tem mais uma aqui também, ó, 2 inteiros. Imagina que isso sejam bolos. Quantos bolos eu tenho? 2 bolos. São 2 inteiros. E o quanto que eu dividi cada um dos bolos? Porque o que importa para o denominador é enquanto eu dividi cada um deles. Quando eu olho para cada um deles, eu dividi em 7 partes. 3, 4, 5, 7 partes. Então, o meu denominador será 7. E o meu numerador, eu olho para tudo, para todos os bolos. Então, eu tenho 7 partes pintadas no primeiro bolo. E no segundo bolo, eu tenho mais 5 partes, totalizando 12 partes. Então, a fração será 12/7. Bom, aqui a gente fecha toda essa parte dessa habilidade 5N1.8, que é a habilidade sobre fração, tá? É um estudo aprofundado de tudo que pode acontecer, dos distratores,
de todas essas nuances que tem ali na habilidade 5N1.8, que fala sobre representação pictórica, tá? Não é um conteúdo difícil, é um conteúdo gostoso, porque usa desenho, usa imagem, a gente consegue trabalhar antes da avaliação e eu consigo uma boa nota, porque essa questão não são questões de níveis básicos. As questões que envolvem representação pictórica de fração, né, elas são de níveis avançados. Então, são níveis proficientes a avançados. Então, são importantes da gente estudar essas questões aí para poder conseguir dar uma alavancadinha aí na nossa nota, tá? E vamos agora para o que é o número decimal. Bom, o número decimal, aqui eu tenho. Olha lá, nosso quadro, valor, lugar, unidade, dezena, centena. Isso, ele é representação de um número qualquer, ali com três ordens, tá? Se eu colocar números, cada risquinho desse, eu vou ter um número de três ordens. O número decimal são ordens que vêm após a unidade, ou que seja, são ordens menores que a unidade. São partes menores que o inteiro, mas isso numa representação numérica agora. Então, por exemplo, aqui nós temos a parte inteira e aqui nós temos a parte decimal do número. E como que lê esse número, por exemplo, que está aí, a leitura dele é 31 inteiros e 56. E aí a leitura a gente vê. O 6 parou em que casinha? Nos centésimos? Então é isso que a gente vai ler. 56 centésimos. Se a gente tivesse parado aqui, a leitura seria 31 inteiros e 5 décimos. Atenção, luzinha piscando, professor, atenção, foco, foco, nossa primeira dica de números decimais. Cuidado com a leitura 31,5, 31,56. É habitual, nós usamos em sala, mas ela provoca um erro conceitual. É o que a gente vai tratar na live de hoje, tá? É, por que que ela provoca um erro conceitual? Uma das habilidades que tem na avaliação SAEB para o quinto ano é a comparação de números decimais. O que que quer dizer isso? Quer dizer que vai ser dado ali números, quatro números, e se pergunta qual deles é o menor, ou qual deles é o maior, ou quais são iguais. Quando eu falo de comparação, espera-se que o aluno desenvolva a habilidade de pegar um número e compará-los com outros. E na matemática, essa comparação se dá por o quanto que ele representa. Então a gente diz ele é maior, ele é menor, ele é igual, enfim. Essa é a comparação que pode aparecer ali nessa habilidade. Quando a gente lê 31,56, a gente provoca um erro e nós vamos estudar eles agora. Por exemplo, se eu quero comparar os números 25,2 e 25,17, e se a minha comparação é no seguinte sentido: qual deles é maior? Os teus alunos vão dizer se eles não entendem, se eles não estudaram, se eles não compreendem os números decimais como uma extensão dos números naturais, né, como uma questão de ordem classe mesmo, eles podem dizer que 25,17 é maior do que 25,2. Por quê? Porque 17 é maior que 2. Olha só onde eu estou querendo chegar, tá? A parte inteira são iguais, esses dois números. Então, quando eu comparo as partes inteiras, ambos têm a mesma parte inteira, mas quando eu vou para a parte decimal, eu tenho 2 e 17. E aí, meu aluno pode ser levado a achar que 17 é de fato maior que 2. Pois bem, desenho em unidade, mas quando a gente olha para a parte decimal, nós temos que o 2 é décimos e que a leitura do 17 seria centésimos. Então, se eu fosse ler esses números, a gente faria a seguinte leitura: 25 inteiros e 2 décimos, 25 inteiros e 17 centésimos. E aonde que está a importância disso? Eu não posso comparar 2 com 17, porque a gente não está tratando da mesma coisa.
É como dizer que 2 metros é menor do que 50 centímetros, porque 2 é menor do que 50. Não dá para fazer a comparação porque as grandezas envolvidas são diferentes. Metros e centímetros, não dá para comparar 2 metros com 50 centímetros. É verdade que 50 é maior que 2, mas a gente não trata da mesma grandeza. E se eu quero comparar, por exemplo, unidades de medida, como metros e centímetros, o que que eu tenho que fazer? Bom, há várias possibilidades. Uma delas é transformar 2 metros em centímetros. Então, 2 metros dariam 200 centímetros, e aí eu posso comparar. 200 centímetros comparados com 50 centímetros, o que que é maior? Ah, 200 centímetros. Então, essa é uma estratégia que a gente pode usar aqui, que é transforma os números na mesma unidade, na mesma ordem. Para isso, eu precisaria pegar 25,2 e acrescentar mais uma casa, para que a gente chegasse na casa dos centésimos, e aí eu poderia comparar qual é maior, 25 inteiro e 20 centésimos, ou 25 inteiros e 17 centésimos. E a resposta, então, ficaria clara, visível, que é 20. 25 inteiros e 20 centésimos é maior do que 25 inteiros e 17 centésimos. Ou uma outra estratégia que a gente poderia usar é a seguinte: compara termo a termo. Como você ensina seu aluno a comparar, por exemplo, 1958 com 1437? Ele olha lá, como é que a gente faz essa comparação de números naturais? Então ele olha lá, unidade de milhar é um em cima, unidade de milhar é um embaixo. Aí nós vamos para a centena do de cima, para a centena do de baixo, até a gente achar uma diferença. E é isso que a gente pode propor aqui. Por exemplo, vou comparar a parte inteira. Duas dezenas, duas dezenas. Tá igual? Tá, vamos para a unidade. 5 unidades, 5 unidades. Tá igual? Tá, vamos para os décimos. 2 décimos, 1 décimo. Não preciso mais continuar. Se eu quero saber o que é inteiro, então quando eu comparo termo a termo, eu vou até tirar esses números, essas letrinhas aqui para a gente poder entender. Quando eu comparo termo a termo, então eu comparo 2 com 2 tá igual, vai para a próxima casa. 5 com 5 tá igual, vai para a próxima casa. 2 com 1, quem é maior? 2. Então 25,2 ou 25 inteiros e 2 décimos é maior do que 25 inteiros e 17 centésimos, tá? Essa é a nossa dica para se trabalhar a comparação de números decimais e tem uma habilidade só tratando disso, de comparação de números decimais. Então, fica essa dica para vocês aqui, para trabalhar com seus alunos, essas duas possibilidades. Ou você iguala a casa, ou você compara termo a termo. E aí, a gente trouxe um itemzinho que tem lá no nosso banco de itens, tá? A professora do quarto ano fez uma brincadeira com os alunos. Entregou um cartão para cada criança. Cada cartão continha um número decimal. A criança que pegasse o menor número deveria cumprir um desafio. Quem precisou cumprir o desafio? Então vamos às nossas atenções. E aí, gente, ó, outra dica, tá? Não é especificamente de matemática, é para toda a prova, mas está valendo. Ensine teu aluno a grifar, a riscar, a anotar, a circular. Não há problema dele rabiscar a prova. Ele pode, normalmente o aplicador, ele não autoriza a utilização de marca-texto ou de lápis de cor, mas incentive seu aluno a fazer com lápis de escrever mesmo, circula o comando. Qual é a palavra? O que que eu estou analisando? O que que eu quero comparar aqui? Ah, eu quero o menor. Ensine-o a riscar, grifar, circular, anotar, fazer uma flecha, seja o que for. Não há problema de rabiscar a prova. O que ele não pode é rabiscar o gabarito. O gabarito é o oficial, o gabarito é que a gente tem que tomar o cuidado, porque o leitor vai ler o gabarito, mas a prova pode rabiscar, pode rascunhar, pode fazer isso. Então, incentive seu aluno nas aulas a praticar. Isso são estratégias de estudo, né? Os cursinhos ensinam isso. Se você já fez um cursinho aí para fazer um concurso, se você fez um cursinho pré-vestibular, você vai saber disso. Os cursinhos indicam isso. É uma estratégia de estudo. Então, peça para circular, né? No meu caso aqui, eu estou grifando o menor número, porque é isso que o problema quer. Ele quer uma comparação e ele quer o menor. Quando eu olho para as plaquinhas, eu percebo que os números são números decimais.
Números que possuem partes menores que o inteiro. Olha a vírgula ali. E aí a gente pode trabalhar de duas formas. Ou olhando, identificando que a gente tem números ali que chegam até a segunda casa, né, que é na casa dos centésimos, e alguns números chegando até a casas, só tem a casa dos décimos, e aí então a gente pede para que a criança iguale isso, acrescentando zeros, ou seja, todo mundo vai ficar com duas casas após a vírgula, e aí a gente vai acrescentar zero, ou a gente vai comparar termo a termo, tá? E aí eu vou olhando de todo mundo, vou olhando e já vou descartando aqueles que são maiores. Por exemplo, eu vou usar essa estratégia aqui para resolver esse problema agora, tá? Vou comparar o primeiro termo de todo mundo. Um. Tá tudo igual. Vamos para o segundo termo. Como eu quero menor, então vamos lá. 2, 5, 2, 2. Tô olhando a unidade, hein, gente? Olha, a Júlia tem o 5. Como eu quero o menor, eu já descarto a Júlia. E aí eu já posso riscar a Júlia. Porque eu só vou olhar para Ana, Daniel e João, porque eles têm 12 como parte inteira. Vamos continuar para poder definir quem é o menor. Decimal. Então vamos lá. A Ana tem 8 décimos, Daniel tem 2 décimos, João tem 3 décimos. Qual é menor? O Daniel. Porque na casa dos décimos eu já consegui distinguir que o Daniel tem 2, que é menor que 8, que é menor que 3. Logo, Daniel é minha resposta correta. É o gabarito da nossa questão, tá? Então ficam essas dicas aí para vocês. Uma outra questão, que é uma representação na reta numérica, tá? Isso aqui já é outra habilidade de números decimais, hein? Tá vindo de bônus aqui, porque eu, a princípio, eu só ia trabalhar uma habilidade, mas eu trouxe só para discutir. Em qual dos pontos da reta numérica abaixo está localizado o número um inteiro e 2 décimos, ou 1,2? E é onde eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Por que que eu trouxe esse item para a gente discutir? Esse um, ele representa as unidades inteiras. Então, na minha régua, por exemplo, nessa representação que eu tenho de reta numérica aqui, eu tenho três inteiros. Perceba, de 0 a 1 é uma representação, de 1 a 2 é outra, e de 2 a 3 é outra. Então, eu tenho três inteiros. O um é um inteiro, então a gente vai andar até um inteirinho. Tudo isso foi, tá? Porque eu tenho um inteiro e mais alguns pedaços que são menores do que inteiros. Quando a gente faz aquele trabalho de que o que vem antes da vírgula são partes inteiras e o que vem depois da vírgula são partes menores que o inteiro, fica mais fácil de fazer uma representação numa reta numérica. Por quê? Porque até um eu vou. Eu tenho um inteiro, tá ali. Só que eu tenho mais um pedacinho, que são coisas menores do que inteiro. Então, olha só, estará a minha alternativa estará entre um e 2. Porque os decimais indicam que são coisas menores que o inteiro. Tem uma coisa ali que vai mais um pouquinho. Então, ou vai ser a letra B ou não vai ser a letra C. Já descartei a D e a A. Mas qual delas é? Bom, significa que eu andei 2 décimos. A palavra décimos, ela vem de subdivisões por 10. Então, quando você conta quantas partezinhas tem entre um e o 2, você vai ver que nós temos 10 pedacinhos. Quantos que eu vou andar? Duas. Então, eu andei o um inteiro, que é a minha representação antes da vírgula, e mais dois pedacinhos. Ou seja, o gabarito é a nossa letra B. O ponto B representa 1,2. Muito bem. Tem mais um aqui, que é muito parecido com aquele, tá? Eu estou trazendo por quê? Porque é nível avançado. Essas representações da reta numérica de números decimais são níveis. Hoje nós estamos discutindo várias habilidades de níveis avançados, tá? Qual é a localização do número 1,9 na reta numérica abaixo? Então, eu tenho ali números de a mesma representação da reta numérica anterior. Então, eu tenho um inteiro, vai passar de 1 e 9 décimos. Esse 9 indica a quantidade de partezinhas que eu andei. De novo, a minha resposta é a letra B aqui, tá? Só trouxe para vocês verem que esse texto que tá aí, ó, localizar o número racional, dado em sua forma decimal em uma reta numérica graduada, onde estão expressos diversos números naturais consecutivos, que é o 0, 1, o 2, o 3, eles estão expressos, eles estarão lá na minha representação
com 10 subdivisões entre eles. Então, nós temos entre o 1 e o 2, 10 pedacinhos, 10 subdivisões, tá? Não são 10 risquinhos que tem entre um e 2. Não é o risquinho, é o pedacinho, tá? São 10 pedacinhos entre um e 2. E aí, isso é nível avançado, de acordo com os níveis de proficiência que o INEP elaborou, com os documentos de níveis de proficiência que a gente tem, tá? Então, estou trazendo aqui esse texto que está ali, é um texto do INEP, é um texto oficial, essa primeira parte, nível avançado. O item foi nós que elaboramos, mas essa partezinha nível avançado é um texto oficial. Estou trazendo para mostrar para vocês que, sim, é uma questão de nível avançado, tá? Não é difícil de trabalhar porque vai ter as 10 subdivisões entre um número natural e outro. E a criança só precisa entender que o que vem antes da vírgula são os números naturais, aí essas representações inteiras, e o que vem após a vírgula são as representações decimais, os pedacinhos que há entre um inteiro e outro. Gente, estamos chegando ao fim dessa live de hoje. Aí estão as nossas redes sociais do Instituto Conhecer, tá? Do SEB Digital. Siga nossas redes. Elas estão recheadas de dicas, de comentários, de sugestões metodológicas. Leia os encaminhamentos que estão lá na plataforma, eles são feitos para vocês. Os simulados que estão lá por mês, nós temos um simulado de tudo que foi trabalhado naquele mês de habilidade tanto de português quanto de matemática. E nos vemos na próxima live. Tchauzinho para vocês, ó, beijo. A gente se vê aí na nossa próxima live.